seja na ética, seja na transparência, no compliance, seja em respeito e valorização do nosso trabalho para populações negligenciadas que precisam de apoio. Então, a gente tem um conjunto de atividades aqui que vão muito além da saúde. Olá pessoal, começa aqui mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma parceria que você já bem sabe com a nossa Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Hoje, mais uma vez, temos um importante nome do mercado que já atua há muito tempo e, sem dúvida alguma, tem um grande respeito em relação às pessoas que o conhecem e ao meio científico. O Dr. Pedro Ribeiro Barbosa, médico e doutor em saúde pública, diretor-presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, o IBMP, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz. O doutor Pedro Ribeiro é também consultor nas áreas de gestão em saúde, política e gestão da inovação em saúde. Doutor Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, sem dúvida alguma, vai engrandecer bastante aqui o nosso programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Elias, é um prazer estar aqui conversando com você e comunicar, né, um pouco daquilo que a gente faz no IBMP. Portanto, muito obrigado pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos e o Carlos Gouveia sempre gosta de fazer as boas-vindas. Então vamos à palavra do presidente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Diagnósticos por Dentro do Mercado. Hoje nós traremos, através do Elias Awad, nosso jornalista, uma entrevista muito interessante com Pedro Barbosa. Pedro Ribeiro Barbosa, ele é médico, doutor em saúde pública e dirige o IBMP, Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Esse nosso associado, que muito nos orgulha, tem uma atuação importantíssima dentro do contexto de saúde pública, trazendo inovação não só para laboratórios, bem como também para bancos de sangue. Assistam aqui a nossa entrevista, compartilhem, divulguem, porque só assim todos podem conhecer um pouquinho mais desse nosso mercado que é tão interessante e tão rico em inovação tecnológica, em promoção da saúde e com tantas novidades. Até lá, até a próxima e muito obrigado. Doutor Pedro, Carlos Gouveia, que você também conhece, nosso presidente executivo da CBDL. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco dessa relação pessoal, profissional com o Carlos Gouveia e também da importância de estar associado à CBDL. Não, é um prazer ouvir o Carlos Gouveia, tivemos juntos já várias vezes, a quem eu agradeço e acho que todos nós temos que valorizar bastante. A liderança dele no CBDL faz com que esse nosso mercado, nós como associados, estejamos sempre animados, estejamos sempre em atividade, e ele liderando, coordenando. Então, eu agradeço e parabenizo também a iniciativa da CBDL na pessoa do Carlos Gouveia. E é um prazer contar com ele e receber o seu contato, né? Digamos assim. Perfeito. E essa importância de estar associado à CBDL, doutor Pedro? Tem uma coisa que é importante em qualquer área de mercado, é nós estarmos próximos. Nós somos, acima de tudo, responsáveis por dinamizar esse mercado. E tão melhor quando temos um órgão como a CBDL que nos lidera, orienta, lidera, que escuta, que ouve, que compreende as nossas dores e compreende o seu papel em também nos representar. Né? Acho que isso é o que o Carlos Gouveia faz, é isso que nos orgulha estar presente dentro da CBDL, não há dúvida alguma. Né? Isso muito nos honra, e ter essa liderança no campo diagnóstico pela CBDL. Perfeito, muito bom. Doutor Pedro, a gente, antes de iniciar essa conversa, o senhor dizia que está há alguns anos no Paraná, e eu brinquei, falei, o Paraná tem esse hábito mesmo de adotar grandes talentos, né? Então, a gente gostaria de conhecer um pouquinho da sua história de vida, da sua biografia. Tá, vamos lá, Elias. Eu sou médico de formação, como você anunciou, e tenho toda a minha vida dedicada à pesquisa e à gestão, com um histórico na Fundação Oswaldo Cruz, né? Sou formado no Rio de Janeiro, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
minha vida de início é logo ligada à saúde pública. E com essa minha, eu digamos assim, esse meu movimento para a saúde pública, nada melhor do que ter me encontrado dentro da Fundação Oswaldo Cruz, uma organização centenária, onde fui super bem acolhido e onde minha vida profissional se desenvolveu como pesquisador, como professor, como dirigente, né? Eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte dessa instituição, que é uma verdadeira catedral da saúde pública no Brasil, em todos os sentidos, no campo da pesquisa, no campo dos serviços, no campo da produção, dado o seu papel na área de vacinas, biofármacos, medicamentos. E eu, dentro da Fiocruz, eu fui professor da Escola Nacional de Saúde Pública, e depois, até por minha indicação, recebeu o nome de um dos maiores sanitaristas da nossa época, falecido, o professor Sérgio Arouca, que foi pela mão dele que eu entrei na Escola Nacional de Saúde Pública. Fui professor na área de planejamento, gestão, e logo também passei a ocupar cargos de gestão, tanto na escola quanto na própria Fiocruz. E cada vez mais próximo dessa área, apesar de origem de saúde pública, dentro da saúde pública, e já na presidência da Fiocruz, na vice-presidência corporativa, me ocupando muito da área biotecnológica, tanto na área de desenvolvimento quanto na área de produção, dado que nós temos na Fiocruz Biomanguinhos, Farmanguinhos, Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, CDTS, e isso muito me mobilizou. Então, portanto, é da Fiocruz que eu venho, designado pela própria presidência, a dirigir o IBMP. Estou aqui há 5 anos. Como você falou, ou se não eu falo agora, o IBMP é uma associação sem fins lucrativos, cujo principal associado é a Fiocruz, ao lado do Tecpar, onde nós estamos aqui no Paraná, e ao lado da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas ao mesmo tempo uma pessoa jurídica autônoma, né? e que se consagra como um centro de desenvolvimento tecnológico. Nós somos um centro de desenvolvimento de produtos de modo bastante, eu diria, reconhecido, e ao mesmo tempo uma empresa que produz testes, kits diagnósticos já também com grande presença no mercado, sobretudo a partir do nosso papel no enfrentamento da Covid, né? Então, eu tenho uma história, portanto, de professor, de pesquisador, de gestor dentro da saúde pública, no campo mais recentemente, fui uma pessoa muito dedicada e sou ao campo da inovação. Isso muito me atrai aqui também no IBMP, porque é um centro de inovação, acima de tudo. E agora, dirigindo o IBMP junto com um time de primeira grandeza que a gente tem aqui no Paraná, em Curitiba, nessa organização. Mas, doutor Pedro, o senhor falou bastante em saúde pública e dentro da sua experiência, a saúde pública hoje ela está no nível que o senhor gostaria, aquém do nível, né? Ou acima daquele nível que o senhor gostaria até? Eu diria que, do ponto de vista do Estado, da sociedade brasileira, nós temos uma dívida com a saúde pública, né? A saúde pública é isso, como ela diz, saúde pública, saúde para o público, saúde para a sociedade. E, infelizmente, se nós olharmos as necessidades de saúde pública desse país, em todos os níveis, da atenção primária, a cirurgia mais complexa, entendida a saúde pública como um direito do cidadão, infelizmente a sociedade brasileira e especialmente o Estado ainda não respondem à altura das necessidades. Nós temos muita desigualdade, muita exclusão, muita doença negligenciada, escassez de recursos a serem aplicados em saúde, em todas as instâncias, da assistência ao desenvolvimento tecnológico e à autonomia do país, à soberania do país. Nós vivemos, acho que isso está muito visível há poucos anos, já mal saindo dela, a nossa enorme dependência, escassez de produtos e dificuldades de enfrentar a pandemia da Covid, né? Um país com algo como 3%, menos de 3% da população mundial, nós tivemos praticamente 11% das mortes em todo o mundo. Então, isso é um descompasso
inaceitável. E isso, infelizmente, não estou querendo debitar isso tudo à saúde pública, né? Eu debito isso muito mais ao período recente e como dirigentes desse país foram negligentes com a epidemia da Covid. Mas preciso dizer também que seria muito pior se não houvesse um padrão mínimo de saúde pública através do SUS. Eu, como pessoa de saúde pública, estudioso, minha vida dedicada, nós estamos em dívida com a saúde pública desse país. Tem muito o que fazer, muito mesmo o que fazer para colocarmos um padrão de acesso, um padrão de qualidade à altura do que o ser humano precisa, à altura de que uma sociedade em padrões de direitos do cidadão necessitaria. Então, é um pouco isso. Mas isso não é só da saúde pública. A saúde pública não é uma coisa isolada, né? Um padrão social ele tem que estar equilibrado em várias dimensões, na saúde, na educação, na moradia, no lazer. Então, a sociedade brasileira, desse ponto de vista, ela é desigual, e isso também se expressa na saúde pública, também se expressa no direito de acesso do cidadão a serviços de qualidade, a tecnologias necessárias para enfrentar os problemas de saúde que essa população tem. E que não nascem na saúde, é preciso ficar claro. Isso é derivado de padrão de renda, de moradia, de educação, e a saúde acaba sendo, digamos, um grande sinalizador dessa desigualdade. Não tenha dúvida, é importante ouvir o senhor, né, com toda essa experiência, né, acumulada em relação à saúde pública e como bem citado, né, saúde, moradia, educação, né, a parte de saneamento que automaticamente provoca tantos problemas na saúde, realmente nós temos um caminho importante aí a ser seguido. Doutor Pedro, você comentou também sobre a pandemia e foi especialista, conselheiro da iniciativa Todos pela Saúde. Como um grande cientista, qual a maior lição, né, que você trouxe da pandemia? Nós tivemos, na pandemia, um enorme aprendizado. Tivemos um dos grandes aprendizados foi também o que não mais fazer. A gente não pode viver uma epidemia sem capacidade de controle central. Não podemos viver uma epidemia com base em desinformação. Nós precisamos viver isso com base na ciência, com base na estrutura do SUS e mobilizar recursos, né? Porque aquilo é um movimento, digamos, é um momento super agudo, onde coordenação de força, de esforços, de conhecimentos científicos precisam estar absolutamente alinhados para que a gente traga as melhores respostas mais precocemente. E, por outro lado, o último ponto, o país identificou que a gente precisa ter indústria de saúde, a gente precisa ter ventiladores, a gente precisa ter vacinas, a gente precisa ter os elementos dentro do país com a nossa capacidade tecnológica e industrial, porque nós temos ciência, para não ficar dependente com o pires na mão, dependendo se a China vai mandar, se os Estados Unidos não vai bloquear. Isso nós sabemos fazer, né? Então, acho que essa é uma outra grande lição e que me parece que agora isso significa colocar mais recursos em tecnologia, colocar recursos para termos uma indústria nacional de saúde pujante, como essa, por exemplo, que é pequena, que a gente tenta fazer aqui no IBMP. Nós somos uma indústria nacional para dinamizar o mercado nacional, para permitir mais acesso com soberania e com base na ciência nacional. E por isso o IBMP entrega kits, e hoje nós já estamos trabalhando também com o desenvolvimento de novas moléculas terapêuticas ao lado dos kits diagnósticos. Excelente. À distância nós acompanhamos também a atuação, né, de Todos pela Saúde, né, nos beneficiamos sem dúvida alguma, né, com os estudos, com os investimentos, e como você trouxe, muito importante realmente, né, porque a pandemia ela veio, né, vamos dizer assim, ela quase foi, mas ela deixou uma marca de que outras possam vir, né? Então realmente... Eu diria, né, outras possam vir. Qualquer cientista, epidemiologista, imunologista dirá: as outras virão. É uma questão de mais ou menos tempo. Mas a gente tem que observar que a pandemia da Covid ela já foi um ápice de epidemias anteriores, né, que vão se
o risco vai aumentando. O risco hoje de um novo evento, não talvez com essa grandeza, mas de um novo evento global, com transmissão, especialmente de caráter respiratório, isso está absolutamente presente, né? E ela virá. 3 anos, 4 anos, 7 anos, ela virá. E dependendo da nossa capacidade, ela virá e será contida num continente, em surtos mais localizados, ou ela, se nós não estivermos adequadamente preparados, vai tomar o mundo global como a Covid tomou. Doutor Pedro, também é importante trazer, né? Eu assisti um vídeo, né, sobre o IBMP e fiquei assim bastante impressionado, em especial, né, com o que eu talvez vá chamar de missão aqui. Abre aspas, nosso propósito é trabalhar pela vida, fazer com que a ciência e a tecnologia caminhem juntas e sejam alicerces da nossa sociedade para o seu desenvolvimento humano. Fecha aspas e abro outra aqui, dizendo: transformamos conhecimentos em soluções, e aqui fecho aspas de novo. Então, gostaria que você trouxesse um pouco dessa missão, desse conceito do IBMP. Não, primeiro, obrigado por essa sua citação. Acho que o vídeo que você viu, você captou a síntese, né? Como eu vinha dizendo, nós somos uma instituição de ciência e tecnologia nacional, que busca transformar conhecimento em soluções. E quando eu acrescento soluções, significa acesso à população. Nós não estamos aqui para vender kit, nós estamos aqui para salvar vida. Nós estamos aqui para que a população se sinta mais segura. Então, a nossa razão de ser é qualidade de vida. É isso que eu procuro transmitir. Eu acho que isso que faz parte do DNA do IBMP, né? Todos aqui se mobilizam nesse sentido. É natural que a cada projeto de desenvolvimento de um kit, essa semana, por exemplo, nós tivemos um kit registrado na Anvisa, mais um, né? Foi o kit para diagnóstico da febre maculosa ou da rickettsiose, que é a chamada febre proveniente do carrapato, né? Então, casos recentes agora, o IBMP vinha com esse projeto. Qual é o nosso propósito, então? É dizer assim, nós precisamos cuidar das pessoas, né? E cuidar das pessoas do ponto de vista do emprego da ciência em soluções tecnológicas essas que virem produtos ao principal mercado desse país em saúde, que é o SUS, né? E também, obviamente, aos laboratórios privados. Nosso modelo de saúde é híbrido, público e privado. Então, todos têm direito, né? Uns por direito de cidadão, no caso do SUS, outros vinculados a planos de saúde, mas a produtos de qualidade. Então, o IBMP tem essa marca. Eu gosto muito, e eu diria que esse vídeo que você viu e essa colocação que você sintetizou é um pouco a cara do IBMP. Nós queremos entregar soluções à saúde porque nós prezamos a vida, né? E nossos produtos estão a serviço da vida. Isso está presente, eu diria, na razão de ser de todo o nosso time aqui dentro. Quando a gente encontra um projeto que chega à Anvisa e que vai ao mercado, para nós é uma realização. Com esse produto, a gente está contribuindo para mais qualidade de vida da nossa população, e o IBMP, nesse sentido, está entregando a sua razão de ser, né? E, óbvio, nós queremos ser, e somos, eu acho, por reputação, um centro de referência científica e tecnológica. Daqui saem muitos produtos. E temos uma planta, no caso de kit diagnóstico, que é uma planta qualificada, certificada Anvisa há 12 anos, sem perder o certificado, ao contrário, sempre nas melhores condições de certificação de BPF, né, de boas práticas de fabricação pela Anvisa. Então, isso nos dá orgulho, sim, Elias. O IBMP se sente muito, muito mobilizado por essa razão de ser. Com certeza. E esse gigante está se mostrando bastante ativo, porque também, pelo que eu vi ali, há um grande plano de expansão do IBMP que eu gostaria que você nos contasse, além de uma atuação internacional, Portugal, Estados Unidos. Então, traz um pouco desse panorama, já prospectando um pouco para o amanhã do IBMP.
Fazer pesquisa e desenvolvimento tecnológico é uma coisa que requer muita parceria, né? E requer estar próximo de ambientes dinâmicos, inovadores, e estar próximo de acesso a insumos. O Brasil, infelizmente, não é ainda, e vai demorar muito a ser, um celeiro de insumos para desenvolvimento tecnológico. Quando eu falo insumos, reagentes, os principais reagentes hoje ainda são importados, seja da China, da Índia, da Europa, dos Estados Unidos. Então, nós procuramos pegar um laboratório e abrir um laboratório nos Estados Unidos, na Flórida, onde lá a gente tem acesso a recursos tecnológicos no entorno, num ecossistema mais dinâmico, e também insumos. Então, lá a gente procura acelerar algumas pesquisas nossas. Um pedaço da pesquisa é feito lá e ela retorna algo que aqui no Brasil poderia levar 3 meses, 4 meses, 6 meses, lá eu posso fazer em poucas semanas. E aquele componente volta para ingressar no nosso laboratório aqui em Curitiba, que é um laboratório super avançado. Então, aí nosso movimento para maior dinamismo. Em Portugal, com desenvolvimento tecnológicos e também perspectiva de mercado, né? Tanto comercial quanto ter parceiros lá bastante diferenciados que vão agregar valor a projetos nossos, e nós fomos convidados para, com a nossa competência, agregar valor aos parceiros lá em Portugal, com presença na comunidade europeia. Aqui em Curitiba, nós estamos construindo 2 novas plantas. Já são plantas, a gente tem uma excelente planta para produto diagnóstico, mas como a gente está avançando em produto biofármaco, biomoléculas terapêuticas, a gente precisa de planta um pouco maior para escalonar o nosso próprio desenvolvimento. Não é exatamente ainda uma planta industrial, mas é uma planta que fica na cadeia produtiva um pouco antes da industrial, né? De tal modo que ali a gente possa validar produtos que estejam saindo dos nossos laboratórios em escala menor. E um biofármaco é produzido em fermentadores de 1.000 litros, 2.000 litros, mas ele nasce em menos de 1 mililitro. Eu preciso provar que ele funciona. Depois eu preciso escalonar para 1 litro, para 20 litros, para 30 litros, até eu provar que ele funciona bem em 1.000 litros. E para isso a gente está montando uma planta de 200 litros, onde os nossos produtos biofármacos vão ser validados. Aqui é uma expansão nossa, como eu estava dizendo, para essa nossa área de proteínas terapêuticas ou biofármacos. É uma outra expansão que a gente está fazendo, com um investimento importante aqui no nosso campus, no campus do IBMP em Curitiba. Parabéns. Então, a nossa perspectiva é sim de crescimento. Nós queremos, a nossa meta é uma meta ousada. Sem dúvida, dá para ver, pela ousadia, porque tem coisa que a gente faz que depois fala, puxa vida, eu assinei isso aqui, né? E eu preciso me comprometer com isso. Por exemplo, né, em 2021, o IBMP firmou uma assinatura no Pacto Global da ONU. Então, queria também que, né, você trouxesse, doutor Pedro, um pouco do que isso representa em nível de atuação, responsabilidade, compliance. Saúde é algo que faz parte do desenvolvimento da sociedade, da vida. Então, a gente, ao assinar o Pacto Global, nós estamos assinando um compromisso com o planeta. É um compromisso com o planeta em todas as dimensões, na dimensão do ambiente, na dimensão da ética, na dimensão do desenvolvimento social, de tal modo que a gente tenha compromisso, a partir do nosso campo de atuação, com um futuro melhor. Então, às vezes aqui eu brinco, as pessoas dizem, o Pedro diz que o nosso papel é mudar o mundo. Eu costumo dizer, ao assinar o Pacto Global, isso é responsabilidade de cada um, indivíduo e empresas. Esse mundo, nós só temos esse. Eu não vou conseguir mexer no passado, nas queimadas, na poluição, mas eu preciso dar um jeito de contribuir para que esse mundo seja melhor à frente, né? Isso significa responsabilidade cidadã, né? Cidadã enquanto indivíduo e cidadã enquanto empresas. E por isso essa nossa preocupação de assinatura do Pacto Global, seja na educação, seja na ética, seja na transparência, no compliance, seja em respeito e valorização
do nosso trabalho para populações negligenciadas que precisam de apoio. Então, a gente tem um conjunto de atividades aqui que vão muito além da saúde, pela sustentabilidade, por respeito à vida e por apoio. Aí entra apoio ao trabalhador, apoio a quem necessita do nosso entorno. Isso é um pouco parte da nossa responsabilidade social que a empresa assume. Mas para a empresa assumir, a gente tem muita segurança que cada indivíduo aqui dentro tem esse valor também dentro de si e pratica esse valor tanto dentro da empresa quanto na sociedade, nas suas famílias, nos seus relacionamentos. É um pouco isso que o IBMP gosta de disseminar também. Perfeito, e fica essa lição também, entre tantas outras que você nos deixa aqui, que todos nós somos esses atores, né, de preservação, de mudança, até porque nos beneficiamos também, né, de todo esse processo, né, positivo que eu acredito que a gente possa desenvolver em relação, né, a nós mesmos e ao mundo. Doutor Pedro, olha, até aqui nós estamos quase acabando já, né, no diagnóstico por dentro do mercado. Até aqui a gente vem com o doutor Pedro Ribeiro Barbosa. Agora eu vou com o Pedro Ribeiro Barbosa, duas colocações em relação também, né, a uma busca que eu fiz para conhecer um pouquinho mais você. Primeiro, uma resposta a uma pergunta que te fizeram. Uma mudança importante na sua personalidade no último ano e você respondeu aumentar a capacidade de ouvir. Importante você compartilhar isso porque, infelizmente, nem todos, né, têm essa capacidade ou desenvolveram. Eu gosto de me cercar muito de quem sabe. Eu não tenho medo de quem sabe mais do que eu. Ao contrário, eu ter alguém próximo de mim que oriente, que alerte, isso para mim é um bem. Né? Tem pessoas que têm, a pessoa que está fazendo sombra. Esse tipo de sombra eu quero muitas. Né? Porque essa capacidade de identificar competências nos outros é um X da questão. Né? E dizer, você está certo, você que está orientando, é o que eu chamo de liderança situacional. A liderança tem que ser conforme as competências de cada um a cada momento. Eu gosto disso. E para isso não tem dúvida. Se você não souber ouvir, você se fecha e, inclusive, coloca medo dos outros. Né? Eu tenho o cuidado e eu preciso melhorar esse cuidado. Com certeza tem gente do meu lado que sabe mais do que eu em muitas coisas. E ele pode ser que ele tenha um receio de dizer, Pedro, eu tenho uma ideia aqui, eu fico preocupado de eu estar podando alguém de me dizer isso. Então, isso é um alerta que eu tenho e eu sei que eu ainda tenho alguma resistência a isso. Então, porque é fundamental você ouvir e ouvir e ouvir. Eu falo muito, por outro lado, você viu aqui que eu falo muito, mas eu também, no relacionamento com os outros, ouvir e ficar atento ao diferente que ele vai falar é uma conquista. Muito bom, doutor Pedro. E realmente vou só fazer uma questão, até porque eu falo isso nas palestras muito, né? Que a gente não pode ter medo de equipes talentosas, né? Porque quanto mais talentosa for sua equipe, mais talentoso você precisa ser para comandá-la. Então, isso também é, né, um grande engrandecimento para todos nós, né? E, sem dúvida alguma, às vezes, o grande líder não é por exemplo, o diretor de vendas não é o melhor vendedor, mas ele é o mais completo em todos os sentidos, né? No humanístico, no técnico, enfim. Tem isso também, né? Porque, às vezes, o grande vendedor não pode se considerar um grande líder, né? Então, tem todos esses aspectos e, sem dúvida alguma, o líder é o mais completo do time para poder comandar a equipe. Outra também que eu gostei bastante, viu? Se você não fosse, né, o que é que você gostaria de ser? E você mandou um músico. Então, explica um pouco dessa paixão pela música. Aqui eu gosto do aspecto criatividade. Né? A coisa da arte, poderia ser um músico, poderia ser um artista. A coisa da arte é algo que me instiga. Né? Eu tenho inveja da capacidade dos artistas. Porque você fica perguntando como é que você fez essa música, como é que você pintou esse quadro? E ele mal sabe dizer, eu simplesmente fiz. Porque o artista tem algo inato, e eu diria que escrever uma poesia, pintar um quadro, escrever uma melodia, aquilo é de uma criatividade, e especialmente quando sai algo super diferenciado,
Então, eu vou mais do que eu diria, eu gostaria de ser um músico. Eu tenho inveja desses artistas. E essa capacidade, que eu olho para mim, eu tenho um lado muito racional, né? Então, esse lado, eu diria que é um lado um pouco mais libertário, né? Porque o compromisso maior de um artista é com a liberdade de criar. Porque se ele seguir uma cartilha muito fechada, ele não é artista. Ele é só um repetidor, ele é um imitador. Então, o artista tem isso. E isso, para mim, é algo que eu gostaria muito de ter. Por mais que eu tenha uma dada competência, essa liberdade, essa criatividade, eu tenho inveja de quem tem, de um grande artista. É verdade, a criatividade não pode ser engessada, né? Sem dúvida alguma. E às vezes também me perguntam, né? Puxa, mas eu quero ser criativo. Como é que eu faço? Seja você mesmo, né? Porque você vai fazer de um E jeito aí, que só você pode fazer, né? Então não adianta é, ficar olhando é, para o lado de lá do muro, né? Então comece a olhar melhor para você mesmo. Olha, doutor Pedro Ribeiro Barbosa, que delícia esse papo aqui. Tenho certeza que o diagnóstico por dentro do mercado está à disposição de vocês, né? E sua também, para a gente contar um pouco mais da história do IBMP e também do doutor Pedro. Obrigado, doutor Pedro, por participar com a gente. eu que agradeço, Elias, um forte abraço e obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Hoje, então, o doutor Pedro Ribeiro Barbosa, diretor-presidente do IBMP, Instituto de Biologia Molecular do Paraná, aqui conosco no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Obrigado por estar conosco. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, mande suas sugestões, compartilhe os nossos programas, porque estamos sempre aqui fazendo esse programa não só para você, mas sim por você. Obrigado, pessoal, e até o próximo programa. Tchau, tchau.